Olá, sejam bem-vindos a mais um Nutri Total Cast. Eu sou a Carol e estou hoje com uma convidada super especial, Mariana Bonfim. Seja bem-vinda, Mari. Obrigada, Carol. Estou muito honrada de estar aqui. É um prazer. Ai, maravilha. Bom, já vou te chamar de Mari, porque Óbvio. eu amo Mariana chamar de Mari. A Mariana, ela é nutricionista, especialista em nutrição clínica funcional e marketing e hoje atua numa indústria em assuntos públicos. Então, eu queria que ela contasse um pouco pra gente como é que foi parar nessa área, né, fazendo nutrição clínica funcional, marketing e o que aconteceu aí na sua carreira, como é que você chegou até aqui? Bom, Ana, então assim, contando um pouquinho, né, da minha trajetória, da minha experiência, eu me formei em nutrição sem saber um pouco para onde eu ia, eu sabia que eu não queria hospital, sabia que eu não queria muito, assim, o consultório, mas desde o início da graduação eu já fui direcionando a minha carreira sem saber para a parte de marketing nutricional. Então, eu comecei em 2013 a trabalhar em uma consultoria de nutrição, fazendo esse trabalho para as marcas, e aí eu falei, nossa, eu gosto disso daqui. Né? Então, quando eu terminei a faculdade, eu fiz a especialização em nutrição funcional, porque eu sentia necessidade mesmo, né, de saber um pouco mais da interação de nutrientes, a parte técnica da nutrição. E ao longo da minha carreira, indo trabalhar em farmacêutica, em outras indústrias, eu senti um pouco da necessidade de ter a bagagem mais técnica dos conceitos de marketing. Então, eu fiz uma pós-graduação em gestão empresarial e marketing, que me trouxe, assim, um pouco da parte mais conceitual, apesar de já ter a vivência da prática. Ah, sim, essa base é super importante mesmo, Total. né? Principalmente para quem quer atuar. E conta um pouco do que você faz hoje. Como é que é a sua rotina? Quais são ali as suas atividades, a demanda? Quais são as suas atribuições? Tá, então hoje, né, dentro da indústria que eu trabalho, eu sou a pessoa referência em nutrição. Então, tudo que é dúvida de nutrição, conceitos de nutrição, capacitação para força de vendas, tudo passa por mim. Então, eu sou responsável por revisar os conteúdos. Por exemplo, receita, que tem informação nutricional, cálculo, conteúdo que vai para blog, Instagram, Facebook, tudo que tem nutrição passa pelo meu departamento para que a gente revise. Né? Então, o profissional de nutrição dentro da indústria, ele acaba sendo um pouco de um educador. Né? Então, eu acabo sendo uma fonte de educação nutricional interna, tanto para os colaboradores quanto para a força de vendas. E, querendo ou não, a gente ensina pelo exemplo. Né? Então, internamente, eu sou aquela pessoa que as pessoas vêm tirar dúvida para saber, o que eu como, tal. Então, isso eu acho muito legal. Claro, além da parte do trabalho. Né? Então, toda a parte de entender a regulamentação do país ou dos países, né, que às vezes acabo trabalhando com outros países da América Latina. A questão do que a gente pode comunicar e o que não pode, né? Então, assim, existem indústrias que acabam extrapolando as alegações de um produto, por exemplo, sem o respaldo da literatura científica, né? Então, o nutricionista, ele faz esse papel também, junto com, às vezes, o departamento científico, o departamento regulatório, para chegar no meio do caminho para que a gente tenha o apelo comercial, obviamente, mas que a gente também tenha o respaldo da literatura científica, do que é permitido falar para aquela categoria de produto. Nossa, muito legal, assim. Posso imaginar, você comentou, né, que trabalha em países, né? Sim. Então, um dos critérios aí para quem tá nos assistindo, acho que seria também entender um pouco de outras línguas, estudar, né, outros idiomas. Você entende que existe essa necessidade, Mari? Sim, é até um ponto que eu tinha, né, elaborado para trazer aqui. Então, se você é nutricionista, estudante de nutrição, tem esse desejo, né, de ir para a indústria de alimentos, indústria de suplementos, eu acho que um ponto muito importante é dominar mais um idioma. Né? Então, dominar o inglês e, se possível, o espanhol também é muito interessante porque muito da legislação brasileira acaba sendo inspirada na América Latina. Então, por exemplo, iniciativas como a rotulagem frontal, né? Aquela pretinha que agora a gente tem no Brasil, começou no Chile. Nossa, Então, que muito legal. do que começa na América Latina, né, vem para o Brasil. Então, a gente estar antenado, né, no quais são as movimentações nos países vizinhos também é algo interessante. Nossa, você trouxe um ponto crucial, né? Então, assim, pelo que eu tô entendendo, é estudar muito, né? Porque você tá ali na linha de frente de todos os aspectos nutricionais e tem que ter uma vivência e entendimento da literatura atual, mas além disso, também entender de legislação, né? Porque precisa estar sabendo tudo que tá acontecendo
acontecendo nos outros países para entender se isso vai virar regra aqui no Brasil também. Muito legal, Mari, adorei. Mas agora me conta aqui, quais são os principais desafios que você encontra entre trabalhar nessa área, né, e nessa interação ali, porque tem ciência, tem marketing, tem vendas. Então, o que você vê, né, de desafio e quais seriam aí as dicas que você daria para as nutricionistas que querem seguir nessa área? Tá. Eu acho que são 2 grandes desafios, né? O primeiro é a gente conseguir chegar no meio do caminho entre o que o time comercial quer falar sobre um produto e o que realmente a gente pode falar com responsabilidade, né? Como profissional da área da saúde. Então, acho que chegar nesse denominador comum é um desafio. Então, é por isso que você também tem que ter o domínio da técnica para você conseguir traduzir a ciência e a parte dos estudos. Porque, por exemplo, dificilmente alguém de marketing ou de vendas entende o que é um ensaio clínico randomizado duplo cego. Sim. E eles não entendem o que é uma significância estatística, sabe? Então, você precisa traduzir aqueles dados de forma que seja palpável, tanto para que a força de vendas consiga levar para o cliente, né, para o consumidor final, mas que o consumidor final também entenda e consiga ali perceber a necessidade e o benefício daquele suplemento, daquele ingrediente, enfim, daquele produto. Então, acho que esse é o primeiro desafio, né, de nós como nutricionistas. E o segundo desafio, que eu acho bem legal de trazer para a discussão, é a percepção dos outros nutricionistas em relação ao papel do nutricionista na indústria, né? Então, assim, se não for o nutricionista, quem mais poderia ocupar essa posição de falar assim, olha, eu tô aqui para defender os nossos interesses, né, para levar e promover saúde para as pessoas, seja através, né, da prevenção ou através da promoção da saúde, através da suplementação, enfim, mas também para garantir que essas informações sejam passadas de forma eficiente e adequada, né? Então, eu acho que hoje em dia já está um pouco mais tranquilo, né? Mas quando eu comecei, eu já ouvi muitos comentários, eu já tive que me posicionar mesmo para que a pessoa entendesse qual que era o meu papel dentro da indústria, né? Então, muitas vezes já participei de reuniões em que eu tive que falar assim, gente, isso daqui não dá para falar, isso aqui não dá para fazer, né? Sim, porque, sim. E aí eu pensava assim, cara, se não tivesse um nutricionista aqui, como é que seria? Ia seguir. Exato. Como a gente vê Sim, em algumas lugares. outras empresas. Eu acho que você levantou um ponto super importante, até pro pessoal que tá em casa entender. Porque, assim, acho que a pessoa que forma em nutrição, ela tem muito aquele mundo de eu vou trabalhar no hospital, vou trabalhar em consultório, vou pra área esportiva. E a nutrição vai muito além disso, né? Eu entendo que ter um profissional nutricionista dentro de uma indústria é, de fato, para trazer um equilíbrio, para defender a nossa causa. E é importante, né, conhecer, porque eu acho que, como a gente estava até comentando nos bastidores, falta conhecimento para as pessoas sobre os assuntos e elas começam a palpitar. Mas é importante conhecer e é importante entender que nós temos uma oportunidade de carreira ali também, né? Que é sobre trabalho, é sobre defender a nutrição, é sobre trazer a evidência científica traduzida para a prática. Então, de fato, Mari, acho que foi muito pertinente seu comentário. E eu queria te perguntar agora alguns exemplos práticos, né? De projetos que você tenha trabalhado na área de marketing ou até em assuntos públicos, que eu achei muito chique, pessoal, esse nome desse cargo. Tanto na área científica quanto de marketing. Tem alguns exemplos práticos, assim, de desafios ou de cases de sucesso para compartilhar com a gente? Tenho. Acho que tenho alguns exemplos legais. Mas antes, até voltando na questão da oportunidade, né? Então, para o nutricionista, ele não tem só a área de assuntos públicos para trabalhar. Então, toda indústria que comercializa algum produto de nutrição tem oportunidade para o nutricionista. Seja desde a parte da formulação, então, quais são os ingredientes que a gente vai utilizar? Quais são as alegações que a gente pode utilizar para esses ingredientes? Qual que é a lista positiva para essa classificação regulatória? Tudo isso o nutricionista pode interagir, né? Então, desde a parte da formulação, pesquisa e desenvolvimento, até o lançamento desse produto, a comunicação, como que a gente vai lançar para outros nutricionistas, como que o nutricionista ou o médico ou o prescritor vai usar essa ferramenta na prática clínica. Legal. Então, tem todo o processo mesmo, né? De um lançamento de produto ou de uma linha de produtos que o nutricionista pode participar. E aí, pensando assim, né? Trazendo alguns cases de sucesso, teve uma vez que eu trabalhava numa farmacêutica e a gente tinha que lançar uma nova linha de
suplementos para mulher, assim, na menopausa, pensando em saúde óssea. E aí a gente desenhou uma linha de comunicação, o que seria o produto, mas para validar mesmo, né, se aquilo fazia sentido, a gente conseguiu reunir um grupo de médicos, então tinha geriatra, tinha ginecologista, tinha clínico, para a gente validar junto com eles se aquela formulação estava adequada, se fazia sentido, e junto com as mulheres, né, o grupo ali que era o público-alvo do produto, a gente convidou elas para mostrar como que seria a apresentação daquele produto, como que era o comercial daquele produto, né? Para elas realmente palpitarem e se enxergarem naquilo. Então, acho que isso é uma coisa que o nutricionista consegue interagir junto. Não, e com as duas frentes, né? Tanto Total. com o colega profissional de saúde, quanto com o paciente, né? Nossa, Exato. muito legal, muito legal. E a parte que é uma coisa que eu gosto muito, de toda a parte de plano médico, né, que a gente chama. Então, você ter todo um planejamento de comunicação para o nutricionista, para o médico, para que ele entenda o que é a sua empresa, o que a sua empresa comercializa e como ele pode usar aqueles produtos para melhorar, para facilitar a vida do paciente dele. E aí, depois que o prescritor ele entende, ele realmente enxerga aquela indústria, aquela marca, como uma opção de prescrição. Sim. E é muito legal quando a gente consegue converter. Não, isso deve ser o máximo, porque querendo ou não, é a garantia de sucesso, né? Ali Exato. Você consegue ver que deu sucesso. E é muito interessante o que você falou, porque, de fato, né, eu como nutricionista, eu atuo ainda na prática, e é bem isso, você consegue enxergar que tem evidência científica, que tem uma comunicação adequada, que não é tão agressiva assim, e que tem resultado, né, na prática. Então, nossa, fico muito feliz. E eu acho que isso, gente, é sempre importante entender que tem por trás de toda essa construção, de toda essa trajetória de comunicação, ter um nutricionista, pra gente, é muito válido, né? Que é alguém que vai ponderar, alguém que vai ali levantar a bandeira do que pode, do que não pode, como a Mari trouxe pra gente. Bom, muito legal. E aí, pra finalizar, eu queria que você desse algumas dicas pros nutricionistas que estão pensando, né, em adentrar nessa área, ou estão começando, ou querem fazer uma migração de carreira para trabalhar na indústria de alimentos ou de suplementos nutricionais. Quais seriam as dicas, o passo a passo, o que você daria aí de mensagem, né, pra eles? Bom, acho que para quem busca, né, essa opção de carreira que é super válida e eu sou suspeita para falar, acho que é importante entender um pouco da parte de legislação, de suplementos, de alimentos. Como que... Assim, e aí começar a observar mesmo. Pega um produto, pega um suplemento, fala, como que ele está registrado? É suplemento alimentar? É suplemento em pó? Começa a entender um pouco mais dessa parte, né, de legislação. Entender um pouco mais também das associações de indústria, sociedades médicas, sociedades de classe. Então, por exemplo, você quer trabalhar numa indústria de suplementos esportivos, por exemplo. Quem são os profissionais referências nessa área? Quem são os líderes de opinião? Qual que é a associação que vai, por exemplo, poder endossar a sua marca, a sua linha de produtos, ou fazer uma pesquisa? Enfim, acho que entender um pouco mais assim, desse cenário, tanto regulatório, quanto a parte de comunicação. Uma outra dica que, né, aí eu, Mariana, daria também é a parte do relacionamento e da comunicação. Porque uma vez que você está dentro de uma empresa grande, você precisa ter um bom relacionamento entre as áreas. Porque o nutricionista ele vai permear em muitas áreas. Sim. E em alguns momentos, você precisa se posicionar de maneira firme, mas sem ser agressivo, né? Porque você também precisa levar em consideração os interesses da empresa. Mas você não pode passar por cima do que é certo. Sim. Né? Então, ter esse jogo de cintura e a questão do idioma. Né? Então, acho que aprender o inglês, dominar o inglês e, se possível, também o espanhol, seriam dicas que hoje, né, eu gostaria de ter recebido. O inglês eu já tinha, o espanhol fui aprendendo no meio do caminho, trocando a roda com o carro em movimento e, beleza, depois as coisas fluíram. Nossa, Mas legal. acho que seria isso, assim, de maneira geral. Super dicas, hein, pessoal? Nossa, amei as dicas, amei nossa conversa, nosso bate-papo, esse compartilhamento. Eu realmente não tinha noção de todos esses aspectos. A gente vai conversando ali, às vezes, nos bastidores, entende um pouquinho do trabalho, mas eu realmente não tinha noção de todas essas possibilidades, então tô muito feliz. Muito obrigada por participar do nosso podcast, por estar aqui hoje, por nos dar esse tempo, né? E conhecer um pouquinho mais a fundo o papel desse nutricionista aí
em diversas fases, em diversas facetas aí dessa indústria. Eu agradeço também a vocês que estão em casa por nos assistirem mais uma vez. Esse videocast é do NutriTotal em parceria com Ganep Educação. Muito obrigada. Se inscreva no nosso canal para você acompanhar mais capítulos. E Mari, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, eu adorei, foi um prazer. E se tiver nutricionistas, estudantes que, enfim, queiram tirar dúvidas comigo, podem entrar em contato comigo no Instagram. Colocar o seu Instagram, a gente vai colocar na descrição desse vídeo. E no LinkedIn também, enfim, fiquem à vontade para tirar dúvidas. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Bom, para vocês, até a próxima. Até mais.